Caros amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Então vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, do 30º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezaram os outros. 2 homens subiam ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de imposto, porém, ficou à distância e nem atrevia a levantar os seus olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, porque sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Irmãos, esta passagem é um clássico, e é um grande exame de consciência para cada um de nós. Jesus inicia dizendo nesse evangelho que esse evangelho é para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E nesse versículo nós já tiramos 2 pontos fundamentais. Alguns que confiavam na sua própria justiça, porque nós corremos esse risco de confiar na nossa própria justiça e nós sermos a régua de medida para nós mesmos. E depois Jesus diz, e assim desprezavam os outros. Mas a palavra em grego não é desprezava, é anulava. Porque quando o homem ele tem a régua de si, a régua como medida a si mesmo, ele se sente e ele despreza, anula os outros. Então Jesus, ele coloca essa passagem mostrando assim 2 tipos de oração: a oração do publicano e a oração do justo. Mas é interessante que no capítulo 13 de Lucas, os discípulos perguntam: mas Senhor, quem se salvará? E Jesus diz: fazei todo o esforço possível para entrardes, porque a porta é estreita. E esse evangelho é engraçado, porque ele mostra que nessa porta estreita não é entre os justos, mas entre os pecadores, entre os publicanos. Porque o homem justo, ele é cheio de si mesmo. Em grego não diz que em grego é interessante na língua grega, porque diz que este fariseu, ele de pé, ele rezava de pé diante de si mesmo, diz em grego. Acrescenta, ele rezava de pé diante de si mesmo. E nós perdemos isso na tradução grega. Ou seja, um homem que não rezava diante de Deus, mas era tão cheio de si, tão orgulhoso, se achava tão santo, tão justo, que ele não rezava para Deus, rezava para si mesmo, se elevando, se exaltando. E aí depois ele diz: eu não sou como estes, como o resto. Os outros são o resto, não são meus irmãos. E do outro lado Jesus apresenta o publicano. Aquele homem que bate no peito e diz: Senhor, tenha piedade de mim. Aquele homem que reconhece totalmente a sua miséria e o seu pecado. Eu muitas vezes imagino que Jesus conta esta parábola, que é para o justo, para muitas vezes revelar quem nós somos. Porque, na verdade, nós muitas vezes não nos reconhecemos nem no justo, totalmente no justo, e nem totalmente no pecador. Fazemos sim obras boas, vamos à missa, rezamos o terço, fazemos jejum,
lemos a palavra, fazemos obra de caridade, mas depois vemos, mas eu não sou santo. Eu tenho muitos pecados. Mas na hora de se reconhecer realmente pecador, de pedir perdão para os irmãos, de dizer minha culpa, eu errei, me perdoa, nós não nos sentimos pecadores. Não nos sentimos publicanos. Achamos que nosso pecado é um pecadinho. É uma coisinha. É uma besteirinha. Talvez Jesus coloca isso para mostrar que em nós há uma terceira pessoa, que não é nem o justo e nem o pecador, mas é aquele homem que se justifica. Nós podemos dizer, eu digo agora, o justificador. Justifica para tudo, e para tudo tem uma resposta, é mais liso que sabão. E Jesus nos diz que, diante do Pai, a oração foi aceita daquele homem que batia no seu peito, porque ele reconhecia o seu nada. Agora, irmãos, nós podemos nos perguntar, se nós nos sentimos justos, a nossa justiça é para quê? Para condenar o irmão? Para nos sentirmos melhor e para dizer, olha como o outro, eu não sou como ele. Ou a nossa justiça é para justificar-nos a nós mesmos? Justo na Sagrada Escritura é apenas um, nosso Senhor Jesus. Aquele que não tinha pecado, e não tendo pecado, deu a sua vida para muitos que o acolheram e que o acolhem ainda hoje. Diante da justiça de Deus, diante de Deus que é justo, nós não somos nada, nós somos miseráveis. Justo, na verdade, irmãos, agora para cada um de nós, é aquele miserável, aquele pecador que acolhe de mãos abertas a misericórdia, o perdão, a acolhida do Pai. Justo é aquele que não compra a sua salvação com as suas próprias obras. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um monte de coisa achando que a salvação depende das minhas forças, daquilo que eu faço. Não. Justo é aquele que abre as mãos e fala, Pai, perdão, me receba como teu filho. Por isso que na porta do reino entram os pecadores. Para os pecadores a porta é larga. Para os pecadores que acolhem a justiça, a misericórdia de Deus. Mas para os justos que se sentem, que anulam os demais, para os justos que já acham que já estão justificados, estão salvos, para ele a porta é estreita, e muito estreita. Há um santo, São Leopoldo Mandić, santo croata, que eu conheci quando estive em Medjugorje. Certa vez, um dos confrades dele, outro padre, dizia-lhe que a fila dele era enorme porque ele não dava nenhuma penitência pesada para ninguém. E nisso, começaram a criticar ele. Daí os confrades foram questioná-lo, falar, mas você sai abraçando todo mundo, sai sorrindo para todo mundo, isso e aquilo, por isso eu não levo com você. Ele falou assim, porque Jesus me ensinou que a porta para os pecadores é larga. E Jesus abriu a porta, abrindo seus braços. Então, irmãos, vos desejo uma boa semana, para que cada um possais buscar a justiça. A justiça que é acolher a misericórdia de Deus, reconhecer o nada e o quanto precisa de Deus, de sua misericórdia. Então vos deixo a bênção do Senhor, por intercessão de Maria, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.